James Gunn fala sobre o Batman do DCU e por que ele não aparece na cena ali inicial de Pacificador, que ele faz esse retcon. Por que ele não aparece? James Gunn confirma o porquê que ele não aparece. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, mais sobre o Batman do DCU. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Lá os vídeos são diferentes daqui, beleza? Verticais, curtos pra vocês curtirem. Obrigado aos Batmembros e super membros que apoiam o canal. Se tornem membro como eles a partir de R$ 4,99. Isso ajuda o Terra Zero a subir aqui nessa imensidão do YouTube. Muito obrigado, tamo junto. James Gunn foi perguntado por que não tinha o Batman nessa cena aí que vocês estão vendo, né? Porque na versão original dessa cena, né, digamos assim, entre aspas, né, do DCEU, tinha ali Mulher Maravilha, tinha o Superman, nem o Batman tinha, né? Eu acho que ele não tava naquela cena também. E nessa nova, também não tem o Batman. James Gunn respondeu que o Batman não tem envolvimento com a gangue da justiça. O que isso significa? Significa que nesse início, é o início do universo, é sempre bom lembrar, o Superman existe há 3 anos, por exemplo. O Batman deve trabalhar sozinho, ou seja, o Batman existe há um tempo a mais que o Superman, porque vai vir junto com o Damian Wayne, certo? Eu acho que eles não mudaram isso, sobretudo, na verdade, eles não mudaram mesmo, né? O próprio Peter Safran, ele fala que o Batman desconhece a existência do seu filho Damian Wayne. É mais ou menos uma sinopse do The Brave and the Bold, certo? É uma sinopse. Inclusive, o James Gunn ainda repete o nome The Brave and the Bold. Acho muito difícil esse filme se chamar The Brave and the Bold. Muito difícil mesmo. Uma coisa é The Dark Knight, né? Cavaleiro das Trevas, você sabe que é o Batman, né? E outra, no Brasil é Batman ou Cavaleiro das Trevas a tradução. Acho difícil o filme se chamar de The Brave and the Bold. Por mais que seja uma revista famosa da DC, não é Cavaleiro das Trevas, né? Que tipo assim, é o apelido do Batman, digamos assim, né? Então eu acho que a gente vai ver esse Batman surgindo aí com o nome mesmo de Batman, Batman e Robin. Pode ser Batman e Robin, os Bravos e Destemidos, enfim. Mas ele não conhece, ele não tem envolvimento com a Sociedade da Justiça. Por quê? Porque você tem ali a Lord Tech. A Lord Tech é uma das corporações e uma das grandes corporações do universo DC que o James Gunn cita, né? E qual que é a outra grande corporação das 5 que ele tinha falado? Wayne Enterprises. Ou seja, é óbvio que ele não vai fazer parte de uma corporação que é sua concorrente, né? Então não faz sentido o Batman, que é o cara ele é o Bruce Wayne, ele se envolver com esses heróis e fazer parte dessa equipe a mando do Max Lord. Não é a cara do Batman de fato, né? O Batman entra na Liga da Justiça e muitas das vezes ele não gosta de ser mandado pela Liga da Justiça. E é tipo o começo da Liga Internacional, né? A Liga Internacional, para você montar ela, o James Gunn entendeu que você precisa apresentar os personagens em produções anteriores, para depois eles se juntarem. Então não dá para você pegar e falar assim, ó, vou fazer um filme da Gangue da Justiça, tipo, na verdade, Liga da Justiça Internacional de uma vez, sem apresentar ninguém, só simplesmente apresentando no filme. Funcionaria igual o Esquadrão Suicida que o James Gunn fez, por exemplo? Até funciona, mas se você trouxer antes os personagens em outras produções e dar profundidade, aparecer eles mais, tipo, em tela e fazer as pessoas gostarem e se afeiçoarem mais a eles, na hora que eles estiverem no mesmo filme chamado Liga Internacional, eles vão ter muito mais peso, entende? Então, tudo não pode ser raso, não é mesmo? Você apresentou o Superman, apresentou o Luthor, Lois Lane, personagens ali, dê mais história para esses personagens, para eles aparecerem mais, porque quando tiver o crossover, que todo mundo sonha, que é a Liga da Justiça, a gente vai estar com os heróis com um peso muito grande. Tipo, o Jon Stewart vai ter uma primeira temporada com 8 episódios para ele brilhar. Guy Gardner já apareceu nas essas 3 primeiras produções. Aí você vai ter Mulher Gavião, você vai ter o Senhor Incrível, o Superman, Supergirl vai ter um filme, Batman vai ter um filme, Mulher Maravilha vai ter um filme. Então, tipo, a Liga da Justiça, quando ela surgir pela primeira vez, vai ser um bagulho muito hypado. Vocês não têm noção como vai ser hypado. Aí as pessoas vão falar, beleza, essa é a Liga da Justiça. Aí vocês vão perceber a diferença do que é de fato uma Liga da Justiça em live action. Preparada, né? Pronta pra juntar os heróis. E não uma coisa aleatória, sem sentido, certo? Igual foi antes. Aqui, você tem o Batman, que provavelmente eles vão trabalhar antes de tudo, do Batman se envolver com o Superman, com a Mulher Maravilha, a Bat-família. Então, deve ter o Jason Todd, deve ter o Dick Grayson, deve ter o Tim Drake, talvez, Bárbara Gordon, uma Batwoman. A fase do Morrison existe a Batwoman, ela é muito ativa em Gotham, caçadora. Então, eles devem trazer esses personagens todos junto do Damian, que é o Robin, digamos assim, que vai receber uma construção nesse começo. E aí você tem alguns personagens que você pode trazer com séries, né? Tipo,
Eu queria muito ver, sei lá, uma minissérie do Asa Noturna, uma série animada do Asa Noturna. Tipo, o Dynamic Duo poderia ter sido do DCU, né? Mas não vai ser. E é 2028. Então, a DC tá começando a criar o universo de cada personagem. Você precisa apresentar esses personagens e fazer as pessoas gostarem desses personagens. O filme do Batman vai ser muito pressionado. Todo mundo tem medo do Andy Muschietti dirigindo esse filme, certo? Todo mundo tem medo. O mais importante pra mim não é ele dirigir, é sim o roteiro que vão dar pra ele. Porque olha o roteiro que ele teve em The Flash. Lembrando que o The Flash também, fazendo aqui o advogado do diabo, não é o filme do Andy Muschietti, é o filme da Warner, certo? Compara com o Superman, por exemplo. O Superman não é um filme 100% autoral do James Gunn, mas ainda é um filme do James Gunn. O The Flash não é um filme do Andy Muschietti. Embora ele tenha algumas decisões ali bem zoadas, tipo assim, o conceito do Flash naquele filme não é dele. Todo mundo sabe disso, né? O conceito daquele Flash horroroso é o Snyder, que criou lá atrás. Então, não, ele é foda no Liga do Snyder. Não é. E quanto mais você assistir aquele filme, pior ele vai ficando, certo? Ele só envelheceu mal. O Flash dele nunca foi bom. Mas tem aquela cena que ele faz o tempo voltar, tipo Christopher Reeve. Não. Ele nunca foi bom. Todo mundo sabe disso, certo? Tanto que as pessoas amam o Grant Gustin e não amam ele no Flash do Ezra Miller. O Grant Gustin, sim, é um bom Flash, apesar dos apesares. Só que teve uma reunião um tempo atrás com a imprensa, né, que o Peter Safran falou que eles ainda vão ver se o Andy Muschietti vai ser o diretor e tal. O Peter Safran, ele é o cara mais duro. Ele dá umas broncas no James Gunn, fala, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. O Peter Safran ele é mais produtor do que o James Gunn, no sentido de estar por detrás das cortinas. Mas são decisões do DC Studios, não cabe a nós ficar aqui achando que é certo ou que é errado. Às vezes o Andy Muschietti pode vir, dar um roteiro muito foda pra ele e fazer um filmaço e ponto final, entendeu? Eu acho que é difícil esse filme do Batman ser ruim, por dois motivos. Primeiro, que eles sabem da pressão que é a mesma do Superman. E segundo, que o Batman é o maior personagem da Warner. Comercialmente falando, eles acabaram de entregar o The Batman. Eles não podem entregar qualquer filme. E outra, o The Batman 2 vai vir antes do The Brave and the Bold. Ou seja, você que é fã e falar, o Batman do Pattinson pode ajudar muito o The Brave and the Bold. Por quê? Porque se você faz um puta filme do Batman e do Pattinson, e eles já viram o roteiro, eles vão caprichar ainda mais no roteiro do The Brave and the Bold. Ou seja, fãs do Batman, fãs da DC, só tem a ganhar com isso, porque é um personagem que eles vão ter um extremo cuidado. Eles não podem errar no Batman, eles acertaram no Superman. Entende o que eu tô falando? O que vocês acham de tudo isso? O Batman no começo ele deve trabalhar sozinho, deve demorar um tempo, talvez, pra ele se misturando. Eu acho que o DCU vai fazer o Batman meio que se misturando com os heróis aos poucos. Até eles tiverem um plano aí específico aí pra juntar a Liga da Justiça, ele com o Superman. Acho que o primeiro personagem de super-herói diferente do universo dele que ele vai encontrar vai ser o Superman mesmo. Vamos ver o que eles vão fazer. Mas estou curioso para o que eles vão fazer com The Brave and the Bold. E de fato, né, um cara com a empresa que é a Wayne Enterprises não vai se envolver com a Logitech, pelo menos nesse começo. Deixa embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Quais são as suas expectativas para o The Brave and the Bold? Acho que vai chamar The Brave and the Bold mesmo? O que você pensa de tudo isso? O que você espera aí para a Gangue da Justiça nas próximas produções? Espero que um dia eles se chamem Liga Internacional, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais o nome Gangue da Justiça, é um nome pavoroso. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.